Se você já ouviu que treinamento de base é só sair para rodar leve, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar exatamente o porquê que essa frase não é verdadeira. Meu nome é Alex Tomé, sou treinador de corrida e a gente vai fazer hoje um vídeo sobre treinamento de base. Essa semana a gente fez um workshop sobre esse assunto com o pessoal da trilha e a gente teve no feriado, quinta-feira à noite, mais de 80 pessoas ao vivo com a gente 2 horas, então eu entendi, cara, esse deve ser um assunto realmente muito interessante. Então eu vou trazer para vocês aqui uma parte do que eu apresentei lá no workshop para vocês entenderem do que eu estou falando. Eu vou acompanhando aqui na tela, quando eu estiver olhando para baixo, olhando para o computador, vocês estão vendo a mesma coisa que eu estou vendo aqui, beleza? Bom, primeiro, é muito difícil trazer para vocês uma resposta, dizer assim, cara, treinamento de base é isso aqui e pronto. Porque cada pessoa é diferente, cada pessoa tem uma experiência específica, cada pessoa corre há tanto tempo, cada pessoa tem um objetivo de prova diferente. Então é muito amplo, é muito complexo para eu chegar aqui e colocar todo mundo dentro do mesmo saco e falar assim, é só sair para rodar leve. Isso é muito simplista e não é verdadeiro. Então, o diagnóstico inicial que eu faria é, você precisa fazer 2 perguntas. A primeira delas é, quais são os fatores determinantes do desempenho da prova-alvo que eu vou correr? O que isso quer dizer? Imagina que você vai correr uma prova que ela é de 160 quilômetros de montanha, 100 milhas, uma prova cheia de subidas e descidas e tal. Essa pessoa provavelmente vai chegar no final da prova dizendo assim, cara, eu não corri mais rápido porque a minha perna não aguentava mais, eu não tinha mais condições musculares, mecanicamente eu não conseguia mais correr. Mas se você perguntar da parte cardiorrespiratória, provavelmente a pessoa vai dizer, não, eu estava tranquilo, eu conseguia conversar, estava muito de boa, mas a minha perna não deixava eu correr mais. Lá no outro lado do espectro, quando você vai conversar com uma pessoa que faz uns 5 km de asfalto plano, por exemplo, quando chegar no final da prova, você vai conversar com essa pessoa, provavelmente vai ter que esperar um pouco para conversar com essa pessoa, porque a frequência cardíaca dela vai estar muito alta. E ela vai te falar, olha, estava com o coração na boca o tempo inteiro, a minha perna talvez até entregaria um pouco mais. O que não aguentava realmente é a parte cardiorrespiratória. Então eu dei 2 exemplos extremos para vocês entenderem. Os fatores determinantes da prova são muito importantes. O cara das 160 milhas vai ter que treinar uma coisa. O cara dos 5 km vai ter que treinar uma coisa diferente. Então, você percebe como são coisas diferentes? E depois de você saber essas informações, eu passo para a próxima pergunta, que é, quais são os meus pontos fortes e quais são os meus pontos fracos? Você precisa saber disso, porque sabendo disso, você vai conseguir treinar. Imagina que você sabe que o fator determinante do desempenho da prova de longa distância é muscular e você sabe que você não tem um bom histórico de musculação, de treino de força. Cara, são 2 informações muito importantes. Isso é importante e é um ponto fraco, você precisa treinar isso. Então, quando você tem essas 2 perguntas, quando você faz essas 2 perguntas e tem essas 2 informações, você você se aproxima muito de algo muito interessante. Eu sei exatamente o que é importante, eu sei o que eu preciso treinar. Depois dessas 2 perguntas, você pode entender e falar assim, pô Alex, mas isso você está me fazendo perguntas do período específico, porque se eu sei o que é importante para a prova e eu sei o que é o meu elo fraco, isso é uma coisa que eu preciso treinar perto da prova, porque eu preciso chegar na prova com isso muito bem desenvolvido. E eu concordo. Só que aí que vem, para mim, a melhor definição do período de base, que é, o período de base, na verdade, ele serve para te preparar, para deixar em condições de fazer um bom período específico. Então, vou repetir, o período de base serve para te deixar em condições de fazer um bom período específico. O que eu preciso dar no período específico? Essas respostas que eu acabei de te fazer a pergunta. Qual é o fator determinante, qual é o seu ponto forte e fraco. Só que para você chegar lá, você precisa ter feito um excelente treinamento de base. E aqui vou te trazer alguns exemplos para ficar um pouco mais fácil de elucidar. Imagina que você é a pessoa que vai correr as 100 milhas, os 160 quilômetros, você entendeu que você precisa de ter força muscular, precisa de uma musculatura muito forte, e você entendeu que esse é um elo fraco seu, que você não tem uma boa musculatura desenvolvida. Você não pode simplesmente chegar e fazer treino de força, treino de potência, que são coisas muito importantes para corredor, porque são treinos que precisam de uma preparação. Você precisa colocar muito peso, precisa fazer poucas repetições, precisa fazer movimentos muito rápidos, e isso pode ser um pouquinho agressivo. Então você vai precisar de um período anterior de preparação, de equilíbrio muscular, de adaptação, até você conseguir fazer esses treinos aqui. Por outro lado, o cara dos 5 km, por exemplo,
Vamos supor que você é um cara que sabe que nos 5 km você precisa muito de velocidade para conseguir ter bem desenvolvido o seu condicionamento cardiorrespiratório, e você é uma pessoa que ainda não tem muita velocidade. Você não pode chegar na base e ficar fazendo velocidade, porque não é aquele o momento certo para isso. O momento certo para fazer isso é próximo da prova. Na base, você vai ter que desenvolver a sua base aeróbia, porque se você tiver uma boa base aeróbia, um bom transporte de oxigênio, uma boa capilarização, uma boa densidade mitocondrial, tudo isso muito bem desenvolvido, aí sim os seus treinos de velocidade vão ter um retorno muito melhor, vão render muito mais, vão ser muito mais eficientes. Então você percebe como são coisas muito amplas e muito complexas para você chegar aqui e definir, não, na base é só rodar. Depende de quem é você, depende qual é a sua experiência, depende quais são os seus objetivos. Quando você tiver tudo isso bem desenvolvido, aí sim a gente pode conversar numa estratégia específica para você. Falar que só rodar realmente é muito simplista e provavelmente não encaixa para todo mundo, tá? Também queria trazer aqui só como exemplo que a gente tem, por exemplo, uma periodização tradicional, que é essa de muito volume no começo e depois mais intensidade. Isso normalmente é usado muito por atletas de pista. Então o cara corre lá 5 mil, 10 mil na pista, então esse cara roda muito, porque chega no período específico, é muita pancadaria. Se eu colocar essa mesma periodização para um cara que vai correr uma prova longa, por exemplo, o cara vai ficar só rodando na base e chega na hora específico, o específico dele é rodar em baixa intensidade. Então ele vai ficar o ano inteiro rodando, ele não vai ter uma diferenciação. E é para isso também que existe a periodização reversa, que é você vai fazer um período de alta intensidade no começo da temporada, e aí depois quando você chega na parte específica, você já está muito mais rápido. E aí você vai sair para rodar, porque você precisa rodar muito, porque a sua prova é longa, e aí sim você vai usar melhor o seu tempo. Então se antes você em 3 horas corria, 30 km, agora em 3 horas você vai correr 33 km, com exatamente o mesmo esforço. Por quê? Porque você é uma pessoa mais rápida hoje, porque a sua base foi voltada para isso. Então, percebe duas diferenças da periodização tradicional e periodização reversa. São coisas completamente diferentes e ambas muito eficientes. Vai depender de quem é a pessoa que está recebendo essa periodização. Isso é muito importante como determinação. De maneira muito breve aqui, eu vou trazer 2 exemplos para vocês verem como está aí na tela. Então, aqui são exemplos fictícios, tá? O João, ele tem tempo de corrida de 1 a 2 anos, frequência semanal de 3 a 4 vezes de corrida, e ele corre geralmente provas aí na casa dos 20 km, 21 km, meia maratona. E o objetivo dele em 2026 é aumentar as distâncias para 30 a 40 km. A gente fez 2 testes, 1 e 5 km, e a gente viu que a perda de velocidade dele está muito baixa, o que é muito bom, ou seja, ele consegue sustentar muito bem a velocidade que ele tem. Então não adianta eu ficar fazendo treino de limiar com ele, porque ele já tem isso muito bem desenvolvido. Eu preciso melhorar a velocidade do João. Então nesse caso aqui, olha só o caso dele, ele quer aumentar as distâncias, ou seja, eu preciso aumentar o tempo de exposição dele. Então para mim o foco principal seria consolidar e aumentar a frequência de treinos dele. Provavelmente, como ele faz 3 a 4 vezes, eu consolidaria em 4 vezes e aos poucos incluiria o 5º treino na semana, porque ele quer aumentar o tempo, a distância da prova dele. Outra coisa que eu faria muito ativamente no período de base é aumentar ou incluir a musculação, porque se ele vai aumentar as distâncias, eu preciso proteger as articulações, preciso proteger esse cara, para ele não se machucar. Então a musculação tem um papel protetivo muito importante. Teria que ter musculação nesse caso aqui. Aumentaria o tempo em exposição e trabalharia o VO2 máximo, porque foi o que o teste dele me disse que ele precisa trabalhar, que é também a sua velocidade. Ou seja, trabalharia uma distribuição polarizada. Bastante rodagem, aumentando e consolidando o tempo de exposição dele, e por outro lado faria também os treinos de alta intensidade de VO2 máximo, consolidando basicamente ali talvez um 80-20, nunca esquecendo da musculação. Agora olha esse outro exemplo aqui, da Maria. Ela já corre há 5 a 6 anos, corre 4 a 5 vezes por semana, costuma correr ultramaratonas na casa dos 50 km, em 2026 ela quer manter a mesma distância, só que ela quer melhorar os seus tempos nas mesmas provas. Então a gente fez ali os testes de 1 e 5 km e viu que ela não está conseguindo sustentar muito bem as suas velocidades. Então o que a gente precisa trabalhar aqui na Maria? Na parte específica dela, provavelmente ela vai ter um volume muito alto de treino e bastante treino de ritmo, porque ela já está acostumada com aquele volume de treino. Então aqui eu trabalharia muito eu reduziria o volume de treino dela no período de base e faria um trabalho de ela sustentar melhor a velocidade que já tem, com muitos treinos de limiar. Repetições de 1, 2, 3, 4, 5 km, repetições longas com recuperação curta.
Assim ela vai sustentar melhor a velocidade que ela já tem. Evitaria treinos longos e evitaria muito isso para que ela tivesse com a perna descansada para trabalhar essa questão mais fisiológica, não a parte mecânica. A parte mecânica, a parte de tempo e exposição, a gente vai trabalhar na parte específica. Agora eu diminuiria e provavelmente se ela já corre essa distância, ela já vem de um ano cheio de muito volume. Então eu reduziria agora justamente para melhorar a velocidade dela, melhorar a sustentação dela e quando chegar no período específico dela, aí sim a gente vai aumentar novamente, vai ter treinos longos, mas isso vai ser depois. Então seria uma distribuição mais parecida com ou de linear ou piramidal, alguma coisa nesse sentido. E só para finalizar, eu queria trazer esse ponto que é muito importante. As transições são vitais para quem pensa em estar na corrida por muito tempo. Eu estou sempre trazendo aqui a questão de performance, de desempenho, mas talvez você queira evoluir de maneira até, às vezes, um pouquinho mais devagar, mas evoluir com muita saúde, evoluir com muito cuidado, curtindo todos os processos, o que eu acho muito saudável, o que eu faço, inclusive, também. Então, se você teve um ano, ele foi realmente muito intenso de treinos e provas, no final do ano, às vezes, é muito legal que você reduza os seus treinos, tá? Não necessariamente reduz os treinos de corrida e treine menos, mas você pode incluir outras coisas, como, por exemplo, vai pedalar, se você corre só no asfalto, pode fazer uma trilha caminhando, você pode nadar, você pode jogar basquete, você pode fazer mais musculação, muda os estímulos. Você precisa iniciar o ano, iniciar a sua base com o seu corpo descansado, com a sua mente em dia e também com a sua agenda comportando tudo isso. Porque quando a gente treina muito, às vezes a gente pode ter reclamação do trabalho, pode ter reclamação da família e às vezes até com razão, porque a gente está sempre fora, sempre treinando. Então esse é o período que você pode reduzir um pouquinho, dar um tempo para você descansar o corpo, descansar a cabeça e também dar um pouquinho mais de atenção aí para sua família e compromissos. Beleza? Seria isso sobre treinamento de base. Espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo.